Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série Conhecendo os Elementos Químicos. Neste vídeo, vamos falar a respeito do elemento nitrogênio. O nome nitrogênio vem do latim nitrogenium, em que nitrum significa salitre e genes significa produzir. O nitrogênio também foi denominado como azoto, uma sugestão do pai da química Antoine Lavoisier. Azoto vem do grego azote e significa sem vida. A sugestão de Lavoisier foi devida à baixa reatividade do nitrogênio na forma de N2, como ele é encontrado na atmosfera e como ele foi inicialmente isolado e estudado. Este nome ainda é utilizado em algumas línguas, como francês, russo e turco. O nitrogênio é o primeiro elemento da família 15A. É um elemento mais abundante da atmosfera, compondo cerca de 78% desta. O nitrogênio fica localizado na família 15A. Seu símbolo é um N maiúsculo. Esta família é conhecida como família do nitrogênio ou pinictogênios. A palavra pinictogênio deriva do grego que significa sufocar, o que faz bastante sentido, uma vez que o nitrogênio, na forma como é encontrado no ar, N2, é um elemento sufocante. Os elementos dessa família possuem átomos com 5 elétrons na camada de valência e costumam fazer, preferencialmente, ligações covalentes. O nitrogênio ocorre de forma natural em diversos minerais, como, por exemplo, na nitratina, que é um mineral conhecido como salitre do Chile. O nitrogênio também é encontrado nos seres vivos, animais e plantas e também no solo. O nitrogênio está presente nos aminoácidos, nas proteínas, no RNA, no DNA e também na molécula de transferência de energia, a adenosina trifosfato, conhecida pela sigla ATP. O corpo humano possui cerca de 3% de nitrogênio, sendo que este é o quarto elemento mais abundante em nosso corpo. O átomo de nitrogênio foi isolado pela primeira vez em 1772 por Daniel Rutherford, que não é o parente e também não foi o desenvolvedor do modelo atômico de Rutherford. Daniel Rutherford ainda era estudante quando conseguiu remover o dióxido de carbono e o oxigênio do ar, e viu que o gás resultante era inerte, ele não conseguia alimentar a combustão. Posteriormente, Henry Cavendish também isolou o nitrogênio a partir de alguns experimentos com o ar atmosférico, notando que este gás era menos denso do que o ar atmosférico. O nitrogênio é um gás à temperatura ambiente e se torna um pálido líquido azul à temperatura abaixo de 196 graus Celsius. A distribuição eletrônica deste elemento é 1s2, 2s2, 2p3, indicando assim que ele, assim como os demais membros da família 15A, possuem 5 elétrons na camada de valência. Sua massa atômica, obtida pela média ponderada de seus isótopos estáveis, é igual a 14,0067 unidades de massa atômica. O seu número de massa é igual a 7, o que indica que este elemento possui 7 prótons e 7 elétrons. O nitrogênio possui 2 isótopos, o nitrogênio 14, com 99,34% de abundância, e o nitrogênio 15, com 0,37% de abundância. Como dito anteriormente, o nitrogênio começa a se tornar um líquido a temperaturas abaixo de 196 graus Celsius. Dessa forma, ele é muito utilizado na criogenia, para armazenar de forma efetiva células, sêmen para inseminação artificial, óvulos e até mesmo micro-organismos que são utilizados para a produção de vacinas. O nitrogênio também é utilizado no efeito Meissner. O vídeo mostra um cubo magnético de neodímio que está sobre uma superfície de óxido de cobre, ítrio, apelidado de YbCO, dentro do fundo de um copo de isopor. Uma pequena quantidade de nitrogênio líquida é despejada lentamente. Enquanto esfria, o disco se torna um supercondutor e o cubo de neodímio é capaz de levitar. As principais moléculas contendo nitrogênio são a amônia, NH3, o nitrogênio molecular, N2, ou também chamado de dinitrogênio, e o salitre, NaNO3, que é utilizado para a fabricação de nitrato de potássio, fertilizantes, explosivos e também para conservar a coloração de alguns alimentos enlatados. O ciclo do nitrogênio é um ciclo biogeoquímico que mostra as diversas transformações que este elemento sofre no seu ciclo entre o reino mineral e os seres vivos. As etapas do ciclo do nitrogênio são denominadas fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação.
Cada uma delas comporta transformações distintas do nitrogênio em seus diferentes estados e formas, favorecendo a absorção dele pelos animais e pelas plantas. A primeira etapa do ciclo do nitrogênio, a fixação, pode acontecer de forma biológica ou física. Na fixação física, o nitrogênio é fixado devido à sua alteração a partir do nitrogênio encontrado na atmosfera por relâmpagos em dias de chuva. Na fixação biológica, ocorre um processo enzimático, onde o nitrogênio atmosférico, o N2, é reduzido a amônia, NH3, por intermédio da ação de micro-organismos. Existem alguns gêneros de bactérias que se destacam por sua eficiência e especificidade em plantas leguminosas. São os chamados rizóbios. São bactérias tais como Rhizobium. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, em 1909, o químico alemão Fritz Haber desenvolveu um processo para a obtenção da amônia a partir da reação direta do nitrogênio N2, que é largamente encontrado na atmosfera, com o hidrogênio H2. Este processo veio a se tornar uma das mais importantes descobertas da história. O trabalho de Haber fez com que o diretor da BASF enviasse 2 dos seus melhores engenheiros para junto de Haber, o engenheiro metalúrgico Karl Bosch e o especialista em catálise Alwin Mitashi. Em 1910, Bosch recebeu instruções para industrializar o processo de obtenção do NH3, chamado amoníaco. E em 1912, a primeira indústria piloto de obtenção do amoníaco, pelo então chamado processo Haber-Bosch, já produzia 1 tonelada de amoníaco por dia. Ambos ganharam o prêmio Nobel por desenvolver este importante processo que permite a síntese da amônia. Este processo é de suma importância para a agricultura, uma vez que nos dias de hoje, 1/3 de todos os fertilizantes utilizados no mundo utilizam a amônia em suas formulações. Algumas referências que utilizamos. No próximo vídeo, falaremos a respeito do elemento oxigênio.